Nós vamos ler Josué 4, 5 e 6 e Salmo 53. Josué 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao meio do acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Josué 5. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circunde os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra
morreram no deserto, depois de terem saído do Jordão. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de combatente do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Josué 6. Josué estava com Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do seu lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levaram suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocava-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a terra, a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as trombetas iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles,
e o restante dos soldados seria a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois, incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Salmo 53. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendido, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram vocês. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. Amém, aleluia. Que porção, hein? Gente, tremenda. Glória a Deus. Queridos, a gente vê aqui que poderoso esse trecho de Josué, né? Capítulo 4, ele vai trazer aqui as pedras, as 12 pedras. O povo, ele tá, nesse momento aqui do capítulo 4, ele
vai atravessar o Rio Jordão, né, para poder entrar ali na Terra Prometida. E Deus pede, né, para que Josué ele reúna 12 homens, um de cada tribo, e eles tragam as pedras para erguer um memorial ali em Gilgal. E essa memória, qual é o objetivo dela, né? Era testemunhar para gerações futuras sobre o poder de Deus. Então, isso traz para nós, né, a gente entender esse princípio do memorial, que é a importância da gente recordar e transmitir para as próximas gerações os grandes feitos do Senhor, né? Então a gente deve lembrar e testemunhar das maravilhas que o Senhor fez por nós. E as festas bíblicas, elas são memoriais que o próprio Deus instituiu, estabeleceu, né? E olha que interessante, o maná está super alinhado, mais uma vez, com os nossos dias de hoje, porque a gente está próximo, né, da celebração da Páscoa, que é uma das festas mais importantes que Deus estabeleceu. E no capítulo 5, a gente vai ver que há uma renovação da aliança do povo de Israel com Deus. Ali há uma circuncisão da nova geração que nasceu no deserto, né? E eles vão celebrar a Páscoa. Olha que interessante. Eles vão celebrar a Páscoa, aí vem o cessar do maná, e eles vão entrar e vão acessar a Terra Prometida, né? Também tem um encontro aqui com o príncipe do Senhor dos Exércitos, né? E que é algo assim tremendo, extraordinário, né? Que é a presença de Yeshua ali junto com Josué, né? Para dar ali a vitória diante daquilo que o Senhor já tinha determinado, né, para o seu povo. E no capítulo 6 a gente vê a conquista de Jericó. Agora, alguns elementos importantes aqui sobre a Páscoa, no capítulo 5. Essa Páscoa que eles celebram é a primeira Páscoa na Terra Prometida. No capítulo 5, do 10 ao 12, vai dizer: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, que é 14 de Nissan, à tarde, né? Porque sempre na viradinha do pôr do sol, que é quando o dia encerra. Biblicamente, os dias, eles finalizam ao pôr do sol, né? Então, por isso que está escrito aqui à tarde, à tardinha. E comeram do produto da terra, e no dia seguinte, a Páscoa, os pães asmos, as espigas tostadas, no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do produto da terra, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, naquele ano comeram os frutos da terra de Canaã. Então, essa aqui é a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi a primeira vez que o povo de Israel celebrou a Páscoa, né, na Terra da Promessa. Isso após 40 anos de peregrinação no deserto. Então, finalmente, nesse momento que eles estavam celebrando essa festa em sua nova terra. E essa celebração, ela simbolizava algo extraordinário, porque era o cumprimento da promessa que tinha sido feita a Abraão, Isaac, Jacó, né? Muito anos antes de Moisés. Então, era a terra que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. E agora eles estavam ali, celebrando a festa que comemorava a libertação da sua escravidão. Gente, olha como é poderoso esse trecho. Olha, isso para nós tem um significado de extrema importância, né? E a gente vê aqui que há uma transição muito interessante também em relação, eles celebram a Páscoa num dia e no outro dia o maná cessou, né? Por 40 anos Deus havia sustentado o seu povo com o maná, a provisão milagrosa que ele mandava, né, todos os dias
ali para o seu povo. Agora eles iam começar a comer do fruto da terra, né? Então, aqui marca o fim de um tempo, de uma era, para um início de outro, né? Olha que interessante isso. Então, eles passam agora a comer o fruto da terra prometida. Tremendo demais, tremendo demais. Nesse versículo a gente vê que eles comeram aqui os pães ázimos, né, os pães sem fermento, que simboliza o quê? A pureza, simboliza a pressa com que eles saíram do Egito, né, sem tempo ali para deixar a massa fermentar. As espigas tostadas, vai dizer que, lembrar que das primeiras colheitas, né, e traz o mandamento de oferecer como primícia ao Senhor, e o fim do maná, retratando essa transição dos tempos, né? Então, queridos, é muito interessante, né, essa porção está sendo nesse dia, porque nos dá uma perspectiva da Páscoa que nós vamos celebrar agora. O mundo alterou, né? Aqui no Ocidente, o homem alterou a data da Páscoa. E a Bíblia nos traz uma data exata. Deus fez questão de colocar na sua palavra qual é a data da Páscoa, que é 14 de Nissan. E até os dias de hoje, Israel segue esse calendário bíblico, né? Lá em Israel, se você pegar qualquer documento ou jornal lá, né? Hoje em dia quase não se usa jornal, mas se você olhar lá, eles usam a data que nós usamos aqui. Por exemplo, hoje é quarta-feira, 9 de abril, e lá em Israel você vai ver 9 de abril e 11 de Nissan. Então, graças a isso, a gente tem como saber qual é a data certa, né, que Deus instituiu, porque esse calendário ainda vigora. E a Páscoa vai ser agora, no dia 14 de Nissan, que vai ser no sábado, de sábado para domingo. No pôr do sol de sábado, já inicia 14 de Nissan, que é a data que o Senhor estabelece para que a gente celebre a Páscoa, né? Então, esse ponto aqui, da celebração deles, antes de entrar na Terra Prometida, gente, é muito profético, porque essa celebração que eles estão fazendo em Gilgal marcou um novo começo para Israel. Olha como é interessante, como as festas bíblicas, elas são proféticas, elas são um evento que todo o céu, toda a eternidade se move, né? E para nós ainda representa algo mais extraordinário, mais poderoso, porque Yeshua é o Cordeiro. E através dele, do sacrifício dele, ele é o Cordeiro Pascal. Ele afeta a eternidade inteira e toca nas nossas vidas, nos dando uma liberdade, uma libertação da escravidão, do jugo, do pecado, para nos dar agora acesso ao seu reino, né? Para nos dar agora com ele uma vida eterna. Então, a importância da Páscoa, ela é muito, muito maior do que a gente pode imaginar. E aqui, nesse trecho da palavra que a gente está lendo, essa celebração vai marcar um novo começo na entrada da Terra Prometida, né? Então, é tremendo a gente ver os detalhes aqui de como essa celebração da Páscoa, ela precedeu, olha isso, gente. Não sei se você já tinha lido e prestado atenção nisso. A celebração da Páscoa precedeu a conquista de Jericó. Meu Deus, eu tô aleluiada. Eu não sei vocês, mas eu realmente fico aleluiada. Deus vai mostrando aqui os detalhes, né? Então, é muito, muito forte, muito forte, né? A Páscoa aqui, a gente vê como preparou o povo para as batalhas que eles iam enfrentar e revestiu eles de uma autoridade, revestiu eles ali de um posicionamento que ia gerar o quê? Uma conquista para eles. É muito interessante, porque Deus não faz nada aleatório. Tudo tem um propósito maravilhoso, extraordinário, e a gente precisa estar atento. Interessante que o Salmos 53 fala sobre isso, né?
que Deus observa do céu e pergunta, será que tem alguém com entendimento? Ele procura aqueles que estão entendendo aquilo que ele está liberando, as chaves que ele está liberando, o amor dele que está sendo derramado, né? Então, é maravilhoso a gente entender isso aqui nessa manhã. Só para a gente fechar, o capítulo 6 vai trazer sobre a conquista do povo de Israel ali sobre Jericó, né? E tem alguns aspectos importantes aqui, porque Jericó era uma cidade muito forte, ela tinha muralhas, né? Era uma cidade fortificada. As muralhas pareciam ser intransponíveis, eram muralhas imponentes. E em vez de usar táticas militares convencionais, o Senhor ele estabeleceu um plano que aos olhos humanos parecia absurdo. Então, aqui nos traz um ensino muito extraordinário, que a gente realmente precisa entender que as nossas guerras, as nossas batalhas, elas são vencidas pela obediência, elas são vencidas por aquilo que Deus fala, por mais absurdo que possa parecer, a gente precisa confiar no Senhor. E aqui algumas estratégias que ele deu. Marchar em silêncio. O Senhor falou, durante 6 dias, todo o exército deveria marchar, né, uma vez ao redor da cidade, em completo silêncio. Olha aí, Deus está falando, gente. Deus está falando. Deus está falando, né? Só o que poderia, qual era o som que poderia soar ali naquele momento? Era o toque do chofar. Que quem tocava? Os sacerdotes. Então, só o toque das trombetas. Aqui a gente lê na NVI trombeta, mas no original é chofar. O que é um chofar? Chofar é um chifre de carneiro, que é um instrumento que é utilizado até hoje, né? Em Israel, aqui na igreja, a gente tem também o chofar. Então, só o chofar que soava e só os sacerdotes tocavam com chofar, certo? Olha que interessante. Depois, era 7 voltas no 7º dia. Então, no 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas, né? E marchar ali ao redor da cidade. E o terceiro aspecto foi o grito final. Após a 7ª volta no 7º dia, né? Veio um toque prolongado do chofar e todo o povo deveria gritar aos plenos pulmões. Então, olha que interessante, né? É uma lógica que contradiz a lógica militar humana, né? Então, qual que seria a lógica militar humana? Escadas, né? Você usar equipamentos de cerco. Aqui, o que o senhor pediu? Marchar, né? Em silêncio, o toque do chofar e gritos. Então, a gente vê aqui que 7 voltas, esse número 7, ele tem toda uma simbologia. O número 7, ele significa a perfeição, a completude, né? É o dia da criação completa, né? É o dia também do Shabat. Então, aqui eles tinham que andar 7, né? 7 voltas ali. A Arca da Aliança, ela ia junto com eles, então é o centro, representa a presença do Senhor entre o seu povo. Então a vitória do povo não era pela força humana, mas é pela presença que estava ali junto com eles, né? O shofar, ele é um som, ele é um instrumento considerado sagrado, né? E ele anuncia o que? A presença de Deus, ele anuncia a ação do Senhor. E esse ponto, esse aspecto aqui do silêncio e depois dos gritos, o que vai trazer como simbolismo? Né? A contenção da disciplina, depois a expressão da fé no momento determinado por Deus. Então é isso que a gente precisa entender. Há momentos na nossa jornada,
né? Há momentos que até são estratégicos diante das nossas conquistas, em que nós vamos ter que calar, gente. A gente vai precisar de silêncio, e isso é fundamental, né? A gente ter o silêncio, a gente conter, ser disciplinado. E aí chega um momento em que a gente precisa expressar, né, a plenos pulmões, a nossa fé, a nossa vitória, né? A gente precisa declarar as coisas que o Senhor já fez por nós, mesmo antes de acontecer, porque quando eles começaram a gritar, os muros não tinham caído ainda. Mas eles já estavam ali a plenos pulmões, né, expressando porque o Senhor deu uma ordem. Então, simplesmente eles obedeceram. E aí, o milagre acontece. As muralhas vão abaixo, né? Então, é maravilhoso que a gente vê como o Senhor age, né? E esse grito é a gente declarar em voz alta a nossa confiança ao Senhor, né? Então, mesmo quando os muros ainda estão ali, ó, visíveis diante de ti, vai ter momento que você vai precisar do silêncio, mas vai ter momento que você vai precisar declarar, né, em voz alta, dar esse grito da vitória, mesmo quando os muros ainda estão ali, porque eles vão cair, né? Há momento para o silêncio, mas há momento para o grito, e a gente precisa buscar essa sabedoria espiritual de discernir os tempos do Senhor, estar atento a ouvir quando é tempo, né, para cada ação, para cada estratégia que o Senhor tem para nós. E queria destacar o versículo de Josué 6,16, que diz assim: e disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aleluia, meu Deus, queridos! Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o Deus que nunca perdeu nenhuma batalha, está diante de nós, está à nossa frente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça nessa manhã, te dê as estratégias para as suas conquistas, e que o Senhor em tudo te faça prosperar. Amém? Beijo grande.